Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, sempre vivi aqui. Sou filho de uma pedagoga e de um advogado. Minha mãe nasceu numa cidadezinha no interior do estado do Rio e meu pai nasceu numa cidade do interior do Ceará, no Crato. A minha história pessoal está muito ligado realmente à minha origem. Meu avô materno, ele foi prefeito da cidadezinha onde minha mãe nasceu, né? Porciúncula. Muita honra da minha família ser de Porciúncula, porque meu avô foi o primeiro prefeito depois da emancipação da cidade. Então lutou pela emancipação da cidade e depois ficou à frente da prefeitura e fez muitas transformações locais no período da gestão dele. E da mesma maneira, no Crato, no Ceará, também, meu avô paterno foi prefeito do Crato. E a história é muito parecida. Então, o meu interesse por política surge aí, né? Da capacidade das pessoas transformarem os locais no entorno ali, onde eles vivem, tanto do lado da minha família materna, como do lado da minha origem paterna. O despertar para a política foi no momento que as associações de moradores começaram a se organizar, no final da década de 80, um pouco depois. A Associação de Moradores do Alto Maitá, onde eu moro até hoje, sempre morei no mesmo local, nós fundamos aquela associação e ela teve ali uma participação bastante interessante nas questões da Zona Sul. E eu fui presidente da associação e pude representar a Zona Sul no planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro, da primeira gestão do prefeito César Maia. E hoje, depois de duas tentativas, né, eu fui candidato 2 vezes, fiquei na suplência agora e estou tendo essa oportunidade de tentar servir a minha cidade e a sociedade carioca. Eu estudei medicina, minha primeira graduação foi medicina, fiz tudo na área de medicina, fiz a formação em gastroenterologia diagnóstica, mas sempre tive um olhar muito voltado para a cidade. Mesmo no curso de medicina, fiz na UFRJ, no Fundão. Depois de algum tempo, já com 38 anos, eu fui fazer faculdade de Direito. E o Direito realmente me interessou muito, eu comecei a ver até ler jornal diferente, depois que você faz direito, isso acontece, né? Então, passei a ter mais interesse político ainda. Mais tarde, eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, fiz o MBA em Administração Pública, complementei depois no IUPERJ, com Gestão Governamental e Políticas Públicas. Fora isso, eu sou servidor concursado da Prefeitura há 27 anos. Então, eu tenho uma vida como servidor na Prefeitura. Trabalhei em diversas secretarias diferentes, né? Muito por conta dessa minha formação multidisciplinar e conheço bastante o funcionamento da máquina municipal. Quando eu estive aqui em 2017, na primeira fase do mandato, a minha expectativa era tratar grandes temas, né? O município se tornou protagonista de grandes temas nos últimos anos. Então, hoje, não se fala mais de mobilidade urbana sem que o município precise participar do planejamento de mobilidade urbana. Toda mobilidade urbana intramunicipal é responsabilidade do município. Quando a gente fala, por exemplo, de uma linha de metrô toda dentro da cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura ela é responsável, ela pode até delegar essa concessão, o poder de resolver as questões ali, de planejar as questões de mobilidade, mas ela não pode se omitir, né? E também da mobilidade ativa, quando a gente fala do uso de bicicleta, né? O Rio de Janeiro tem a vocação por uso da bicicleta. Plano cicloviário é responsabilidade da prefeitura, né? Então, isso precisa ser definido. Houve avanços aqui de 2017 até hoje, mas a questão ainda está em aberto, há muito por fazer. E o deslocamento a pé, que também é mobilidade, né? É o tipo de deslocamento mais comum do carioca, é o deslocamento a pé. E a gente tem muita dificuldade de entender o deslocamento a pé como mobilidade urbana. E, na verdade, o primeiro passo é sempre na calçada. As calçadas, então,
nós precisamos encontrar soluções para as calçadas do Rio de Janeiro. Então, mobilidade, aí no sentido mais amplo, eu acho que a Câmara precisa se posicionar em todos esses temas voltados para a mobilidade. Por outro lado, também a questão do saneamento, né? Desde 2013 não se discute mais que o poder concedente é o município e, no entanto, poucas vezes a gente trata do tema aqui na Câmara. Então eu quero provocar a discussão do tema sobre saneamento e cobrar da Prefeitura posições mais contundentes em relação a isso. E o último assunto é a segurança pública municipal, o papel do município em segurança pública. Veja, a expectativa é que seja sempre uma relação republicana, não é? E que a Câmara ela cumpra os seus papéis de maneira republicana. Tá? A gente sabe que é normal acontecerem atritos e divergências, né? Estamos falando de política, nós acompanhamos tudo que aconteceu nos últimos meses aqui na Câmara, mas me parece que os conflitos principais foram superados e que agora há uma possibilidade da gente avançar na agenda prioritária da cidade, né? Toda vez que há conflito nesse nível de estresse entre o executivo e o legislativo, quem perde é a cidade, não é? E agora eu acho que é um momento de retomada da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem 2 anos pela frente, nem tanto, né? Pouco menos de 2 anos pela frente, ainda há tempo de fazer bastante coisa e a relação com o executivo vai ser a relação normal. Nós vamos fiscalizar o executivo, vamos propor, vamos criticar sempre de uma maneira construtiva e vamos apresentar sugestões, vamos querer saber o que está acontecendo quando não houver transparência. Não tem nenhum tipo de dificuldade nisso, a gente já fez isso de uma maneira muito intensa em 2017 e nós vamos dar continuidade a isso, agora também em 2019. A minha expectativa até o fim do tempo que eu vou estar aqui é, primeiro, o Estatuto do Pedestre, nós queremos botar em votação. Eu quero que o plenário analise o projeto. Estatuto do Pedestre. O Índice de Qualidade das Calçadas também é um projeto absolutamente interessante para a cidade do Rio de Janeiro, classifica as calçadas da cidade, desde aquele lugar onde não existe calçadas até onde existem as melhores calçadas. Então a gente tem um mapa da cidade onde é preciso investir em calçadas, sempre linkado com as minhas bandeiras, que eu falei sobre caminhabilidade, sobre mobilidade, deslocamento a pé. Então, os meus projetos são sempre linkados com as bandeiras. Também queremos ver as rotas acessíveis, que também foi objeto de indicação legislativa nossa e foi acolhida pela Prefeitura e hoje está no planejamento estratégico da cidade. Nós queremos ver isso saindo do planejamento estratégico e sendo colocado em prática. Fora isso, eu tenho um projeto que eu já pedi para entrar na ordem do dia, que acrescenta na autovistoria dos condomínios um item, que é a ligação da rede de esgoto do condomínio com a rede de esgoto pública. Isso hoje não é feito. E o que a gente vê é essa dificuldade de se identificar ligações clandestinas. Além disso, eu vou revisitar o tema segurança pública municipal, né? Existem algumas questões que precisam ser tratadas. A gente precisa definir qual é a guarda municipal que a cidade do Rio de Janeiro quer. Isso vai ter que ir para debate, não pode mais ficar debaixo do tapete, precisa ser enfrentado, né? Nós vamos também enfrentar o problema do saneamento. Essa frente parlamentar que eu acabei de propor e criar, ela vai ser uma frente muito ativa. Nós já tivemos vistorias de campo, identificamos diversos problemas em relação à rede de coleta de esgoto na Barra da Tijuca e na Enseada de Botafogo, né? Não dá para a gente aceitar que em pleno século XXI a gente tenha um serviço tão ruim assim sendo prestado na cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? E eu defendo que o município tome a frente disso, porque o poder concedente é municipal. Ele pode até delegar, como tem feito, mas quando o serviço não é prestado de maneira adequada, não pode se omitir. Precisa ser contundente na busca de solução desse grave problema de saneamento da cidade do Rio de Janeiro.